Boa noite a todos vocês, a todes. Para quem não me conhece, eu sou Kalil, CEO e fundador da Mosaico, agência especializada em marketing de influência. O nosso objetivo é tornar o mundo da influência mais diverso, mais diversificado, mais plural, mais colorido, né? Para que as marcas escolham influenciadores de diferentes raças, gêneros, trajetórias de vida. Então, esse é o objetivo da Mosaico, né? E hoje, já chegou o nosso convidado, né? Teremos o nosso segundo mosaico de conversas. Olha, eu já vou chamar aqui o Murilo Araújo, Muro Pequeno. Peraí, aqui. Hello. E aí, Murilo? Tudo jóia? Olá. Eu tô aqui brigando com o meu tripé para poder ter estabilidade para falar com você, entendeu? Porque ele tá com uma perna meio solta. Não, tranquilo. Bom, Show. gente, pra quem não conhece, Murilo Araújo é youtuber, gay, preto, cristão, empoderado, maravilhoso, né? E para quem tá com a gente e tá acompanhando a semana passada, esse mês, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, toda semana a gente vai receber um creator representante da sigla. E hoje é a letra G, e a gente tem aqui o Murilo, né? Obrigado pelo convite, valeu pela presença. Obrigado, Kalil, querido. Obrigado pelo convite para esse papo. Super importante estar movimentando essas discussões, essas conversas, com essa preocupação em trazer essa discussão sobre diversidade, especialmente nesse contexto do marketing de influência. Uma alegria estar aqui trocando essa ideia e vai ser bacana, estou empolgado. Aí, que bom, perfeito. Bom, primeira pergunta, Murilo, conta pra gente como é que surgiu a ideia de se tornar um criador de conteúdo. Então, é doido porque eu comecei comecei o canal no YouTube em 2015, dia 17 de outubro de 2015, dia do meu aniversário. É, e, e é engraçado porque foi uma época que estava tendo o boom do YouTube, assim, né? Que a gente estava vendo alguns desses criadores que falam sobre questões ligadas à diversidade, pluralidade, direitos humanos e tudo mais. Esses criadores estavam começando a explodir, assim, estavam começando a pipocar, né? Os micro-influenciadores, digamos assim, que hoje a gente tem nome para poder chamar essa galera. Foi a época que a Juju estava crescendo, a Nathalie Neri, a Gabi Oliveira, Canal das Bi, a Lucy Gonçalves. Eu sou, tipo, dessa geração, dessa galera, assim. Só os maravilhosos. É uma turma, eu gosto muito, sou muito orgulhoso de ser dessa geração, dessa galera. A gente trouxe discussões muito bacanas pro YouTube e construiu pautas muito bacanas, assim. Ter tido a companhia dessas pessoas nessa jornada foi muito enriquecedor para minha vida mesmo, assim, para além do meu trabalho. E no começo eu não entendi exatamente o que era isso, tipo, ser criador de conteúdo, né? Não tinha um nome, assim. Eu comecei o canal porque eu não conseguia guardar as minhas ideias só para mim, foi essa a minha descoberta. Eu, antes de escrever para o YouTube, de produzir para o YouTube, eu escrevia para um site, um blog, revista, portal, site, era uma coisa meio definida, assim, que era o Vestiário, um site criado por colegas de faculdade que ganhou uma amplitude nacional, assim, era um portal que falava sobre cultura pop, comportamento, etc. E o André Pacheco, que foi o criador desse site, era editor do site, me convidou para poder escrever sobre comportamento e política LGBT, a partir de uma perspectiva LGBT. O Vestiário, por um tempo, ele foi uma revista. Então o site saía em edições, né? Tinha edições diferentes do site a cada 15 dias. E eu fui escrevendo textos ali na minha coluna, tudo mais. Uma época o Vestiário fechou, acabou o site, por razões da vida. Eu estava, na época, no começo do meu doutorado, atoladíssimo de leitura, de estudo, de trabalho, de pesquisa, de tese, de muita coisa, vivendo no Rio de Janeiro. Em linguística, né? Doutorado em linguística. Isso, que é um doutorado que eu não concluí, graças a Deus. Mas sim, mas é minha área de pesquisa.
Eu tenho mestrado em Linguística, estava fazendo esse doutorado em Linguística Aplicada. E Legal. aí, eu falei assim, tá, vou parar com isso agora de escrever, de postar. Cheguei a cogitar mandar uns textos para uns sites, para umas coisas assim, mas deixei essa história de lado, porque eu sabia que não ia ter condição. Mas eu gastava boa parte do meu tempo tretando no Facebook, assim. Era uma, era uma época em que as discussões Adoro. sobre diversidade sexual, sobre diversidade de gênero, sobre raça e racismo estavam efervescendo. Eu estava em processos pessoais de entendimento, de compreensão muito significativos, assim. E como estava rolando esse boom do YouTube, eu comecei a assistir muitos canais do YouTube e comecei a gostar muito dessa linguagem, a experimentar muito, a querer experimentar essa linguagem também para poder contribuir com algumas coisas, com algumas discussões, dessas discussões que eu via, né, de esse monte de coisa que a galera discutia na internet e que eu via lá no meu grupo de pesquisa na universidade, por exemplo, a gente lendo um monte de teoria ótima que super podia informar algumas dessas discussões e teorias que obviamente não saíam dali do grupo de pesquisa, daquele universo da universidade, né, da academia. E aí eu comecei a experimentar, eu tive a ideia de criar um canal no YouTube por volta de março de 2015, assim. E eu fui estudando, entendendo a linguagem, experimentando, gravando uns testes, entendendo como é que era o ritmo. A ideia era ter lançado o canal em setembro, mas eu só consegui lançar o canal em outubro por fluxos da vida. E é isso, eu digo que o YouTube me descobriu, não foi nem eu que descobri o YouTube, assim, porque o conteúdo foi dando certo, sabe? É, foi dando certo e as pessoas foram se conectando e eu me lembro que o meu terceiro vídeo já foi um mini viral, assim, dentro daquele meu contexto. Eu cheguei a 1.000 inscritos em um mês, acho que 8 mil em 3 meses, 24 mil em 6 meses. Foi um crescimento Gente, exponencial, assim, que maravilhoso. era uma parada assim, e eu não entendi o que estava acontecendo. Eu digo que eu agradeço muito alguns problemas pessoais que eu tive que me fizeram entrar na terapia antes de entrar pro YouTube, assim, porque toda a Maravilhoso. minha, toda a minha trajetória no YouTube aconteceu com acompanhamento psicológico, porque, Ótimo, porque vai crescendo e vai te usando como suporte e, isso para e eu fui entendendo fortificar como é que tuas era. narrativas. É isso, né? Fui entendendo o que, que era isso, assim, e foi essa jornada de me tornando criador de conteúdo, né? Quando eu comecei o canal, eu estava no quarto semestre do doutorado, e trabalhar com isso, viver com isso, trabalhar com conteúdo era uma coisa que eu nunca ia passar pela minha cabeça, assim, tipo, minha mãe me zoa, assim, tanto tempo estudando para hoje ser youtuber. E eu digo, Imagina. esse acúmulo de estudos tem me sido uma boa bagagem, inclusive, para o meu conteúdo também. Tem fundamentado muito Por das isso coisas que que eu você se escolho tornou discutir. youtuber, né? Porque você tem muita É, coisa para tam- falar e para passar para as pessoas, um né? pouco por aí, assim. E aí tô aí nessa jornada, construindo esse caminho. E hoje é a primeira vez que eu tenho uma profissão, de verdade, a profissão mais inesperada do mundo, que é a profissão de criador de conteúdo, assim. Hoje esse é o meu trabalho. Maravilhoso. Bom, tem uma pergunta aqui, e a pergunta que eu ia fazer é uma pergunta semelhante, que o Fefito, aliás, beijo, Fefito, Ah, que está aqui, maravilhoso. Beijo. né? Ele mandou uma pergunta aqui pra gente, né? E essa pergunta que eu vou fazer é semelhante a que ele fez, né? Qual é a principal responsabilidade para trabalhar conteúdos dentro da comunidade gay, preta e cristã? Né? E como é que concilia, né? Nossa. Pra ser cristão e ser LGBT, assim, para muitas pessoas, né? Até para eu entender, como eu assisti alguns vídeos teus, né? Eu também tive uma trajetória cristã, batizado, catequese, até crisma eu fiz, então, né? Para entender, porque para muita gente é meio complicado, né? Essa Aham. conciliar. Assim, eu digo que, primeiro que eu sou uma carolinha, assim, eu sou uma bicha sacra, eu sou um viadinho mesmo, uma poquezinha de categoria, mas eu também sou Adoro. uma beata, gente, eu adoro uma coisa do... Hoje de manhã eu tive uma reunião com a rede de católicos LGBT, que é uma rede que eu participo, a gente articula uma rede de grupos no Brasil todo, e aí foi muito bonitinho, porque no final da reunião, uma das pessoas que estava na reunião recebeu um ministro da Eucaristia em casa, com Jesus consagrado na Eucaristia, eu me emocionei, chorei, e aí não sei o que, eu falei assim, gente, eu sou
uma carolinha, assim, tipo, não tem escapatório, entendeu? Eu Adoro. eu acho que antes de Bicha qualquer... sacra, o Felipe Bicha falou. sacra, Eu acho que antes de qualquer coisa é importante dizer que o fato de eu ter essa vivência religiosa e de eu ter um pertencimento religioso cristão não significa que eu ignoro, não significa que eu desconsidero a absurda história, a extrema história de violência que a Igreja Católica e que o cristianismo, de modo estrutural, impõe sobre a vida das pessoas LGBT. Tanto que eu estou na Igreja Católica, né? E eu participo, eu construo grupos de católicos LGBT e a gente recebe dos nossos grupos essas narrativas absolutamente todos os dias. A questão é que a minha trajetória, a minha jornada não foi exatamente essa, pelo contrário. No último vídeo que eu postei no canal, chamado A História do Meu Empoderamento, eu falo um pouco dessa minha jornada, assim, porque o meu principal espaço de empoderamento, inclusive da minha sexualidade, foi o meu grupo de jovens. Foi o espaço que eu vivenciei dentro da igreja e eu sei que essa história é uma exceção, mas eu fui apresentado a um cristianismo, a um outro cristianismo possível, que ele é comprometido com a desobediência, com a promoção da justiça, com a promoção da liberdade, com a promoção da diversidade. A diversidade é a criação de Deus. O próprio Deus, eu gosto muito da imagem da Santíssima Trindade, porque o próprio Deus se manifesta de forma diversa, né? É bonito, assim, ele é um e ele é três ao mesmo tempo. E a gente tem investido nessa teologia, nessa busca por não vou dizer nem por ressignificar, mas por significar Jesus, por significar Deus, por significar Maria, por significar o Espírito Santo através das nossas próprias experiências. E ser cristão me faz muito mais viado, e ser viado me faz muito mais cristão, e essas histórias para mim não estão nem um pouco dissociadas, porque no curso da minha vida elas sempre estiveram muito, muito misturadas, né? O momento em que eu me senti mais próximo de Deus e mais amado foi o momento em que eu entendi que eu era gay. E foi um momento tão importante para mim que eu não atribuo esse momento a nada mais que não tenha sido a ação do Espírito Santo na minha vida, e eu tenho muita fé nisso, assim. E eu Aliás, assumi... esse teu último vídeo é incrível. Eu assisti nessa semana e você comentando dos trajetos de bicicleta, do pessoal se deixando em casa, né, e tudo isso, né, a gente ficar visualizando, e isso formou o que você é hoje, né? Foi base para isso. Sim, total. E eu assumi para minha vida, assim, a missão de permanecer dentro desse espaço, principalmente por causa do desafio que a gente tem de oferecer alguma ajuda, algum suporte, algum alento a pessoas que ainda estão dentro desses espaços e que estão dentro desses espaços ainda sendo vítimas também de violência, sendo vítimas de uma violência estrutural, assim. Quando o bicho pega, quando tem um padre homofóbico, quando tem um pai e uma mãe que são cristãos e que estão usando o discurso bíblico para poder condenar o seu filho, é a gente que está lá dentro, que fala uma linguagem que essas pessoas entendem, que se comunica com essas pessoas e que está disponível para poder ajudar e socorrer e conseguir produzir um diálogo dentro desse espaço, porque também é um espaço que é meu, assim, né? Então tem sido um trabalho super importante na minha vida. Quando eu comecei o canal no YouTube, eu a princípio não falava muito disso, porque eu achava que as pessoas não iam me levar muito a sério como militante, como ativista, se eu falasse a princípio que eu era cristão. E entendo completamente as razões, porque a desconfiança que as pessoas têm em relação à igreja, o receio que as pessoas têm em relação à igreja, ele é perfeitamente compreensível, eu também tenho. Na minha jornada, assim, eu sou muito crítico à igreja o tempo todo. A gente compra muita briga dentro da igreja. Mas quando eu comecei a sair do armário como cristão, assim, a falar mais sobre isso, algumas pessoas ficam me perguntando assim, mas como é que você consegue ter todas essas posições que você tem e ser cristão? E a minha resposta é que eu só tenho todas essas posições que eu tenho porque eu sou cristão. A diferença é que eu só não sou esse cristão que todo mundo está acostumado a conhecer dentro dessa perspectiva hegemônica, mas a luta anti-LGBTfobia, a luta antimachista, a luta antirracista, a luta pela defesa da democracia, a luta contra o fascismo, todas essas lutas foi o espaço que eu encontrei dentro da igreja que me apresentou, assim. E eu acho que o meu papel
é fazer essas disputas, né? Fazer essas propostas também de um outro modo de viver, e de mostrar para as pessoas que essa outra possibilidade existe, que Deus não significa violência, não significa injustiça, não significa ser cisgênero, heterossexual, que só vai casar e fazer sexo depois do casamento e etc. Inclusive porque a gente precisa desautorizar as pessoas fundamentalistas que promovem a violência em nome de Deus, dizendo que na verdade não, que elas não falam em nome de Deus coisíssima nenhuma e que essas vozes têm que ser contestadas urgentemente, e parte do meu papel também do desafio que eu assumi também passa um pouco por aí, né? E isso exige bastante cuidado, bastante responsabilidade, como eu acho que o trabalho de qualquer criador de conteúdo exige ou deveria exigir. Mas para mim, na minha vivência, essas coisas estão super bem resolvidas, assim, nunca foram uma questão. Sim, não, perfeito. E o mais interessante é que a gente está hoje num feriado cristão, Sim. Corpus Christi, recebendo um youtuber cristão. Gente, muitas conexões, muitas coincidências. Sim. Né? Inclusive, o nosso Papo EAC, normalmente a gente faz a gente teve um só mosaico de conversas, que foi quarta-feira, e daí hoje, exclusivamente, foi quinta-feira, né, que você podia na agenda, e eu acho que coincidiu com um dia que tem tudo a ver com, né, com você, com essa conversa, né, e, inclusive, o teu vídeo mais assistido no YouTube é o que a Bíblia não diz sobre homossexualidade. Né? E Sim. ele tem quase 1 milhão de views, é o que mais bomba. E como é que você vê a aproximação das marcas com religião? Como é que, né? Assim, não houve em nenhum momento da minha trajetória como criador de conteúdo a possibilidade de que eu colocasse... E acho que também nunca foi uma coisa que eu desejei, que eu propus, assim. Mas eu nunca tive problemas com o fato das pessoas me verem como um criador de conteúdo religioso. Isso nunca teve exatamente nenhum problema. Eu já criei, tipo, série de reflexão sobre a Semana Santa, com oração, com tudo mais. Eu tô querendo criar um quadro de estudo bíblico no Muro Pequeno. Tô com esse projeto já faz um tempo, ele precisa sair da gaveta. Estudo bíblico Legal. com uma perspectiva progressista. E isso nunca foi exatamente uma questão, assim, apesar de eu também não nunca ter trazido isso explicitamente para o meu conteúdo. Acho que a primeira ocasião em que isso aconteceu foi nesse vídeo do Bradesco, e mesmo assim a minha citação, a minha experiência no grupo de jovens foi mais pelos encontros que eu tive com essas pessoas do que por ter sido uma experiência com a igreja e etc. Acho que deu uma conexão, deu uma pausada ali. É só para mim ou para vocês também aí? O Murilo deu acho que sinal dele. Voltei, acho que a minha conexão deu um pouquinho de problema. Tá, desculpa, caiu aqui um pouquinho. Imagina. Tranquilo. Eu acho que a diferença maior tem a ver com o fato de que eu não transformo essa questão numa grande questão sobre a minha vida, assim. É mais uma coisa que que te constrói, né? E também não é porque você sendo cristão que você só vai falar sobre isso, né? Cada vídeo Sim. é um tema, é uma abordagem, é uma pauta diferente. É isso, assim, eu não assumo a posição de ser um youtuber cristão, assim, de me colocar nessa caixinha, nesse nicho, né? Que é um nicho que eu acho, às vezes, que até tem que ser um pouco disputado, assim, porque porque a gente não tem hoje no Brasil canais de criadores de conteúdo cristãos progressistas. No YouTube brasileiro hoje, a gente não tem esse conteúdo. Tanto que eu tenho tido mais vontade de falar mais sobre isso justamente por isso, porque eu acho que também é importante demarcar esse território. A maior parte dos criadores de conteúdo cristãos que a gente tem hoje produzindo conteúdo para o YouTube são pessoas, não vou dizer nem conservadoras, são pessoas fundamentalistas mesmo, que estão promovendo uma mensagem nefasta, assim, bizonha. E eu acho que é importante a gente publicizar um pouco dessas outras coisas. Mas eu acho que está um pouco nesse lugar, assim, uma vez, quando eu fui fazer
essa série sobre a Semana Santa, que foi no ano passado, a Semana Santa para Insatisfeitos, eu estava há um tempo sem produzir conteúdo, eu tinha sido desligado do meu doutorado e tinha sido um processo muito difícil, assim, e o meu doutorado foi sobre católicos LGBT e envolveu uma quantidade enorme de frustrações em relação às coisas que eu gostaria de ter dito, que eu gostaria de produzir com a minha pesquisa, coisas que, inclusive, se concluíram no meu desligamento. Foi um processo muito traumático, eu estava com muitas coisas muito entaladas, assim, e aí um dia no ônibus, indo para terapia, eu falei assim, eu vou fazer um conteúdo para a Semana Santa. Eu estava meses sem produzir conteúdo, e na Semana Santa, eu passei a minha Semana Santa inteira fazendo exclusivamente duas coisas. Produzindo vídeo e assistindo celebração, que eu só parava, porque celebração de Semana Santa eu não perco por absolutamente nada, né? A Vigília Pascal é o dia mais feliz da minha vida. E aí, eu acordava de manhã, roteirizava, gravava, editava, tudo no mesmo dia, postava de noite. Eu fiz isso assim, da quinta-feira até o domingo. E quando eu já estava produzindo o primeiro roteiro, mas na quinta-feira de manhã, mas aí eu fiz uma ligação para minha ex-assessora na época, que era minha assessora na época, e falei assim, cara, eu tô um pouco com medo de postar esse conteúdo, porque eu acho que... Ah, minha mãe tá aqui, que linda! Beijo, mãe! A minha mãe também mãe tá aí, ó. assistindo. Beijo pras mães. E aí, nesse dia, fui produzir esse conteúdo, liguei pra minha ex-assessora para poder perguntar assim, cara... você acha que vai dar muito ruim com as marcas, assim, se eu, tipo, postar um conteúdo explicitamente religioso? Eu já tinha postado um vídeo de uma celebração que eu fiz na minha casa, não sei o quê. E ela falou, tipo, cara, não, todo mundo trabalha com você desde sempre. Todo mundo sabe que você é cristão. Se fosse uma coisa que você tirasse do nada. Mas, assim, todo mundo sabe que você é cristão, todo mundo sabe que você tem essa identidade, você fala disso desde sempre, você se posiciona dessa maneira desde sempre. Uma coisa que eu acho muito, muito assustadora, assim, pra mim foi uma surpresa, que... Eu tenho muitas pessoas, tipo, muitas pessoas, que me seguem e que me acompanham por serem pessoas LGBTs cristãs e por terem encontrado no meu conteúdo uma coisa assim de... Meu Deus, é possível. Essa pessoa existe, assim. Ou pessoas que, às vezes, são LGBTs e tinham tido uma vivência, uma experiência na igreja, e aí... tinha alguma conexão com isso, de repente encontraram ali uma pessoa que se identificava com os pensamentos, de repente descobriram que eu era cristão e falaram, caramba, ele é cristão, e eu também tive essa conexão. Eu digo que eu acho isso um pouco assustador, assim, porque eu acho que eu falo pouco sobre esse assunto no canal. Mas tem muitas pessoas que me reconhecem, ou que sei lá, que identificam isso como uma marca do meu conteúdo, assim. Teve uma vez que eu estava participando de um programa de criadores lá e tal, me incentivaram a perguntar sobre isso nas minhas redes sociais. Eu perguntei para as pessoas, por que vocês acompanham o conteúdo e tem alguma coisa que foi relevante, foi importante para vocês no meu conteúdo e tal. E muita gente, assim, tipo, muita gente falou que acompanhava e que tinha sido importante por causa da perspectiva que eu trouxe a respeito dessas questões em relação ao cristianismo e tal. É que também uma pauta que ela não é muito, muito e quase nada abordada, né? Dentro do YouTube e dentro da bolha de YouTubers que a nossa comunidade e as pessoas costumam assistir. Então, uma pessoa que já fale 1 ou 2 vídeos sobre isso já torna, né, como uma das marcas. Então... E é isso, aí tem algumas pessoas que me acompanham, identificando um pouco essa marca no conteúdo que eu produzo, e se identificando, obviamente, com os outros temas todos, né? Com as abordagens das questões sociais que eu levanto, que eu abordo. E tem sido uma conexão bacana, assim, porque o que a gente tem percebido e o que a gente tem, e o que eu tenho vivenciado nesse encontro com essas pessoas, é que essa é uma característica de mim, mas não é um limitante de quem eu sou e não é um limitante da relação que as pessoas têm com o trabalho que eu faço, e tem dado certo, assim, tem sido bacana, tem sido importante, inclusive, poder ter espaço para poder falar dessas coisas. Maravilhoso. Né? Bom, o marketing de influência, né, ele usa a relevância dos creators, dos influenciadores, né, para eles conseguirem espalhar as mensagens, campanhas, produtos, né, e falar diretamente com quem eles querem falar, com os consumidores, né. Você, como criador,
você auxilia no processo de empoderamento dos teus seguidores, dos teus inscritos, né? Você acha que as marcas, elas podem empoderar pessoas? Assim, essa pergunta é complicada. É. Porque eu penso assim, eu acho que tem um papel importante aí quando a gente pensa no mercado, no marketing de influência como uma dimensão da publicidade, né? Só um segundinho. Quando a gente pensa no marketing de influência como uma dimensão da publicidade, eu acho que existe um papel importante, existe um papel relevante que as marcas têm aí, que precisa ser considerado, que tem a ver com o fato de que a publicidade ela não só vende, como ela também constrói imaginários, né? Sobre a sociedade, sobre as pessoas. A publicidade ela demarca territórios, ela define o que é desejável, ela define o que é bonito, define o que é valoroso, valorável, e isso tem um papel significativo na vida das pessoas, né? E eu acredito que a publicidade, inclusive através do marketing de influência, ela pode e deve assumir o papel e a responsabilidade que ela tem nesse sentido, aproveitando inclusive a voz da gente, nós que somos criadores de conteúdo, que nos identificamos, que nos conectamos diretamente com as pessoas, para poder fazer essa construção, né? Que mensagem essas marcas decidem agregar a sua identidade, que mundo elas preferem construir com a mensagem que elas promovem. Mas, para além disso, eu acho que tem uma outra dimensão que me incomoda um pouco, é que quando a gente faz essa discussão, quando a gente faz esse debate, que é o debate lá do Pink Money, a gente quase sempre centraliza o debate em torno das marcas, assim, né? A gente quase sempre coloca o poder na mão das marcas, coloca o poder na mão das empresas, assim. E assim, respondendo essa pergunta, eu acho que a publicidade, que as marcas até podem gerar algum impacto em termos de empoderamento das pessoas, mas eu acho que é mais verdade se a gente disser que são as pessoas que empoderam ou não as marcas, né? De certo modo, assim. Exatamente. Nesse momento que a gente está vivendo hoje, a gente, especialmente com o avanço da internet e especialmente com o papel que criadores de conteúdo têm tido na vida das pessoas nesse momento, a gente tem tido outras preocupações, a gente tem tido outros debates, a gente tem tido outras decisões de vida, outros modos de vida que a gente faz, que impactam inclusive as nossas escolhas de consumo, né? No período pré-internet, quando as marcas tinham que fazer publicidade só para televisão, a gente comprava o que estava disponível geograficamente, financeiramente, e era isso. Eu tinha as opções, a opção que eu tinha para comprar era a opção da loja de departamento do meu bairro, né? E hoje eu tenho o poder de decisão de, em vez de comprar na loja de departamento do meu bairro, comprar com um criador de conteúdo LGBT pequeno que está fazendo umas camisas com as estampas ótimas, maravilhosas, que eu adoro, que me representam, e ainda garantir que eu vou empoderar o trabalho, empoderar a autonomia financeira de uma outra pessoa LGBT que está fazendo o corre dela com essa produção, assim. Existem algumas pesquisas que apontam o quanto... algumas pesquisas de mercado mesmo, que apontam o quanto a preocupação com diversidade tem sido cada vez mais uma preocupação que impacta as decisões de consumo das pessoas. E isso cria um impacto na trajetória das marcas também. Assim, eu costumo dizer que não existe outro caminho. Eu fiz uma palestra no UPix Summit no ano passado, que o título da palestra era uma coisa assim, não tem jeito, bebê, não tem volta, sabe? Tipo, porque a quantidade de transformações e de impactos que nós, enquanto comunidade negra, enquanto comunidade LGBT, enquanto mulheres, que nós já provocamos na sociedade, é um caminho sem volta, assim, né? A gente, obviamente, tem vivido um momento de muito enfrentamento, de muitos desafios com o avanço do conservadorismo, mas... ainda assim, existem algumas mudanças estruturais e estruturantes que nós provocamos na sociedade com as nossas existências e com os nossos movimentos, com os debates que a gente provocou, que são mudanças que não têm mais volta.
E as marcas e as empresas que não começarem a se ligar nisso e que não começarem a se responsabilizar com isso de forma concreta, de forma verdadeira, não só nas campanhas, nas publicidades, mas nos programas de inclusão e diversidade dentro das empresas, assumindo diversidade como um valor, como um aspecto da sua identidade, da sua posição na sociedade. Isso tem feito cada vez mais diferença. E a parada é assim, quem não se ligar nisso agora vai ficar para trás e não vai demorar, assim, sabe? E eu Exato. acho que quando a gente fala sobre essa coisa assim, as marcas podem empoderar pessoas, as marcas têm um papel, têm uma responsabilidade importante, mas eu acho que é muito importante que as marcas se liguem que o poder não está só na mão delas. Eu costumo dizer que o nosso poder não é... A gente não vai promover as mudanças que a gente precisa através do consumo. Não é o Exato. consumo que vai transformar as relações e a sociedade da maneira que a gente precisa. Mas, já que nós temos poder de consumo dentro dessa sociedade, a gente vai usar esse poder de consumo para alguma coisa. E isso tem Exatamente. sido cada vez mais realidade, assim. Então, acredito que a gente, às vezes, precisa inverter um pouco desse debate e entender que falar sobre diversidade, assumir diversidade como uma pauta, como um valor, é uma responsabilidade das marcas e é uma estratégia, assim, porque se você não assumir, Anjo, beijo, me liga, tem uma outra marca ali que se preocupa um pouco mais com a minha vida, entendeu? E Exatamente. que eu vou, dentro das possibilidades, dentro desse contexto, eu vou escolher. Isso vai fazer diferença na minha decisão, assim, né? E mesmo na hora de fazer diferença, eu vou fiscalizar se aquela mensagem, se aquela campanha não é só uma campanha bonitinha para vender para mim, mas se é um compromisso, se isso é assumido como um valor, com responsabilidade, com programas de promoção de diversidade dentro das empresas. Então, acredito Exato. que a gente precisa se empoderar disso, inclusive para que a gente possa ter mais autonomia na maneira como a gente cobra esse tipo de responsabilidade, esse tipo de compromisso quando a gente fala com marcas, inclusive dentro do contexto do marketing de influência. Maravilhoso, total. Acho que, nossa, essa fala aí poderia emoldurar, enviar para corresponder para todas as marcas do Brasil. Aqui, olha, marcas, é hora de se ligar. Quem não se ligou, né? E bem É isso, né? isso. Tá ligado se o que eles estão falando é simplesmente da boca para fora, se está tendo ocupação de fato, né? Promoção Uhum. dentro da empresa, né? Maravilhoso. Bom, agora chegar num momento meio de frente com a Mosaico, Ah, né? Que é um momento bate-bola, eu né? sou Ah, péssimo antes com disso, essa coisa de bate-bola, porque eu sou ah, libriano, eu tenho uma dificuldade muito grande de tomar decisões. Então, você me ó, pede assim, significa isso, e minha cabeça entra em parafuso, em pânico, e eu travo. Mas vamos lá, vamos tentar. não, tudo bem, tudo bem. Meu namorado é libriano, conheço. Aliás, queria mandar um beijo para pro meu time da Mosaico que tá aí acompanhando, Celine, Rafik, Rafa, Marcelo, Bernardo, André, tem uma galera aí. Melhor equipe, amo. Bom, bate-bola. Ser relevante para mim é. Opa, ai Vamos meu Deus, lá. parou aqui. Tá, eu Sim. vou falar de novo. Tu tá me ouvindo? Ai meu Deus, deu bem na hora do momento da pergunta. Acho que caiu a internet. Aí, não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Tu tá. Meu Deus. Não tô te ouvindo, Murilo. Você tá me ouvindo? Gente, a Marcela disse, ele não tava mentindo, ele trava mesmo em perguntas. Tanto trava que travou a conexão. Inclusive, gente, se alguém tiver alguma pergunta, ó, eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer pro Murilo, comenta aqui, tá? Vamos ver se vai melhorar a conexão. A gente tá te vendo, tá aparecendo para mim, eu só não tô ouvindo. Pesquisa que a Mosaico lançou, tá? Ele vai sentar de novo. A Mosaico lançou semana passada, que é para conhecer, entender um pouco mais o universo de creators
LGBTQIA+. Então, na nossa bio tem um link que você pode clicar ali se você é criador de conteúdo e responder essa pesquisa. Voltei. Aí, A internet aí. deu ruim e eu vim aqui para mais pertinho do roteador. Desculpa, o probleminha. Não, tranquilo. Não, o pessoal comentou, a Marcela comentou aqui, mandou o texto que realmente você trava em perguntas Não de é? bate-bola, gente. É físico, a conexão sentiu e já deu uma parada. Bom, vou começar. Olha, pode ser respostas curtas. A primeira coisa que vem na cabeça, não precisa se preocupar muito. Eu sei que, tipo, como libriano, quer pensar na melhor Tá resposta, ótimo. a resposta mais justa, mas é aquela coisa assim, tipo, pra pá, tá? Bom, ser relevante pra mim é... Acho que provocar um impacto concreto na vida das pessoas com o que a gente faz, com o que a gente fala. Acho que é um pouco por aí. Perfeito. Influência é... Responsabilidade. Isso. Maravilhoso. Empoderar é... Construção coletiva e afetiva pelo amor, pelo afeto, pelo que a gente pode construir juntos nos encontros, pensando no mundo que a gente quer construir. Maravilhoso. Inclusive, essa questão de empoderamento coletivo é muito importante e você aborda bastante, né, em relação a Paulo Freire e tal, que ele fala isso. É maravilhoso isso. Bom, minha maior conquista como criador de conteúdo foi... Caramba! Como criador de conteúdo? Cara, eu acho que... Não sei, eu precisaria pensar muito sobre essa resposta, assim, mas... tem uma situação que eu vou lembrar que me serve de exemplo, assim. Aí já não vai ser mais tão curta. Mas quando eu fui embaixador do Creators for Change em 2018 e fiz um projeto falando sobre masculinidades negras. E eu tive um vídeo muito especial, que foi um vídeo feito com a galera da família Quilombo. Ai, maravilhoso. Maravilhosos. E foi um vídeo sobre paternidade negra. E teve um comentário nesse vídeo que eu acho que foi uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha trajetória como criador de conteúdo, que foi um menino falando que depois que aquele vídeo tinha feito ele pensar muito sobre a trajetória da relação que ele teve com o pai dele, que foi uma relação desafiadora, difícil, e ele terminou a mensagem dizendo assim: vou ligar para ele agora. Eu acho que isso foi uma conquista bonita, assim. E é esse tipo. Minha mãe está aqui comentando que teve a conquista de ter ido discursar na ONU, em Nova York. Nossa! E essa conquista foi uma conquista importantíssima, assim, fundamental. É uma grande Sua mãe está conquista. correta na sua opinião. Mas, para além dessas grandes conquistas, eu acho que tem essas pequenas conquistas de todo dia, desse impacto mesmo que a gente provoca na vida das pessoas, que eu acho que não tem nada que seja tão significativo quanto isso, e é o que me deixa feliz de fazer o meu trabalho todo dia, assim. É o que me faz escolher continuar fazendo esse trabalho, inclusive. Maravilhoso. Motivação para acordar todo dia de manhã e abrir a câmera. Bom, vamos continuar. Minha rede social preferida é... O Twitter, com certeza. Meu formato de conteúdo favorito é... O vídeo no YouTube. Eu gosto muito de fazer vídeo para lá. Bom, um job dos sonhos seria aquele que... Meu Deus. Um job sonho seria aquele que me permitisse fazer o Potências Negras de novo. Travei de novo. Travou um pouco... deu... Consegui te ouvir, agora tá travando. Vou aguardar. Aí. Acho que... Fala aí. Oi, voltei. Aí, o job do foi. sonho Tá. seria o job que permitisse fazer o Potências Negras de novo. Maravilha, muito bom. Inclusive, eu vi tem a playlist. Inclusive, Potências Negras tem a Tia Má tem um grupo também, né? Com uma galera. Cara, né? tem muita gente que confunde os dois projetos, assim. Os dois projetos surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, mas não são a mesma coisa. São dois projetos lindos, importantes,
Tem um perfil aqui que eu sempre recomendo para todo mundo seguir, que é organizado por uma galera foda, inclusive a Te Amar. Mas o Potências Negras foi uma série de entrevistas que eu fiz no canal ano passado, com 30 pessoas negras. Foram 30 entrevistas durante todo o mês de novembro e foi o projeto mais lindo que eu já fiz na minha vida. Assim. Foi muito incrível poder fazer aquele projeto. E eu queria muito conseguir um jobzinho. Marcas, vamos Ó, conversar para poder fazer esse projeto de ó, novo. vamos se ligar aí, marcas. Ótimo, Seria arrasou. tudo para mim. Uma collab dos sonhos seria com... Lu e Ponto. Eu e Lui, a gente fala há muito tempo de fazer vídeo junto, de gravar, e a gente nunca consegue. Olha, Então a gente tem que conseguir essa collab um dia, e eu acho super, que ia ser super maneiro. maravilhoso. Acho que tem que já começar a fazer uma live com ela aí, para vocês começarem já essa parceria. Não perco nunca um conteúdo Do Kaique Brito. Kaique Brito, maravilhoso. Tem o Hulk também. São dois criadores de conteúdo que eu sempre assisto tudo, consumo absolutamente tudo. Eles são incríveis. Hulk foi meu colega na escola. Quer dizer, não meu colega porque a gente não foi da mesma época, mas nós estudamos na mesma escola. E o Hulk é absolutamente maravilhoso. Da cria de youtubers incríveis que saíram do interiorzinho da Bahia, minha cidade, Piauí. São dois criadores que eu acompanho, que eu acho maravilhoso. O Kaique Brito, que é um menino incrível, super talentoso, super potente, e o Hulk também, que é maravilhoso. Olha, é maravilhoso. E uma marca que eu admiro. Doritos é uma marca que tem uma posição bem bacana. Foi uma das campanhas mais lindas que eu já fiz. Foi muito bacana o trabalho com eles, e eu gosto muito dos projetos que eles fazem, da preocupação que eles têm com diversidade na maneira como eles se posicionam. É uma marca que eu gosto muito e tenho bastante afinidade. Perfeito. Bom, deixa eu ver. A gente acabou as perguntas do bate-bola da Xuxa, né? E a gente vai se encaminhando para o final, né, da nossa live. Vou ver aqui se tem alguma pergunta. Eu pedi pro pessoal fazer algumas perguntas. E eu só peguei aqui, vamos lá. Tem gente aqui Pergunta pedindo da pra mandar arroba... pra Bahia, pra Natal. Galera Ó, maravilhosa. um beijo, Bahia. Aliás, parte da Mosaico é from Bahia. Grande parte. Pergunta, como anda a sua relação com a Melhor universidade galera, melhor hoje? pessoas. Considera retomar o doutorado? Pergunta da arroba larvas incendiadas. Larvas incendiadas. Pessoal do Las Incendiadas, galera maravilhosa. Tem um projeto incrível também. Ó, meu namorado também chegou aí agora. Beijo, amor, mamãe. Ai, de novo. A gente já está se Não tá encaminhando para o ajudando. final aqui. Vamos só aguardar. Agora... Peraí, agora parou. Eu tô te vendo paradinho assim. E tá girando, girando, girando. Aí, voltou. Mas tá sem som aqui, pelo menos pra mim. Vocês estão ouvindo? O Murilo? Ai, meu Deus! Ai! Gente, são hoje... Né, acho que vamos só aqui, ó, chamar ele mais uma vez. Não ouço nada, Murilo, não. Aí, já voltando. Gente, Aí, oi agora. voltou. E aí? Voltei. A live Oi. tá tão boa que a internet não tá dando conta, entendeu? Não tá sustentando o peso da discussão. Exatamente, tá muito pesada essa live. Então, sobre a Adoro. relação com a universidade, tenho encontrado hoje, nesse espaço da criação de conteúdo, em outros espaços, a potência que eu buscava quando eu estava na universidade, assim. Então eu tenho decidido, nesse momento, investir um pouco mais nesse trabalho, investir em outros projetos. Estou agora a convite do meu boy, que está aí me enveredando pelas vias do cinema, resgatando um pouco
da minha dimensão artista também. Estou investigando outras coisas. A minha relação com a universidade ficou bastante fragilizada assim, por muito tempo. E eu me conheço, acho que um dia eu volto, mas não vai ser por agora. Perfeito. Tá ótimo, então, querido. Só para finalizar mesmo, muito obrigado pela tua presença, ter aceitado o nosso convite. Né? Essa conversa vai para o nosso IGTV agora, para quem quiser depois rever e ouvir. Quem não segue, siga Murilo, se inscreva no canal, ative o sininho para notificações, dê like, comente. Yes. E, querido, conte com a gente, conte com a Mosaico aí, para somar forças e brilharmos bastante. É isso, estamos juntos, bom construir essas pontes e estabelecer essas conversas. Super obrigado pelo convite, pelo espaço. Desculpa os probleminhas com a conexão aí que acontece, é coisa de fazer live. E já tô caindo de novo aqui, ó. Estou te ouvindo. E obrigado. Valeu, querido. Um beijo. Aê. Vou encerrar então, tchau. tá? Beijo pra vocês. Beijo, querido. Obrigado pelo convite, por estarem provocando essa discussão. Tamo aí, tamo junto. Tchau, tchau. Aí, valeu. Obrigado a todos que assistiram a gente. Beijo, Rafa, mãe, Ian, quem tá mandando beijinhos aí, todo mundo. Vou encerrar. Valeu, amores. Tchau, tchau. Valeu, querido. Beijo.